Se o céu fosse um lugar onde a gente pudesse observar o sofrimento permanente sempre presente dos nossos amigos e familiares, seria um problema seríssimo. Por que será que Jesus então usou essa história? Que lições pretendia ele ensinar? Os judeus, amigos, eles, segundo a tradição, eles acreditavam que a morte era descrita como uma passagem através de um vale escuro, representando a salvação, como uma viagem em segurança para o seio de Abraão, enquanto que a perdição eterna conduzia à destruição. Os judeus acreditavam que as riquezas eram um sinal do favor de Deus, enquanto que a pobreza um sinal do seu desagrado, ou seja, dos pecados que a pessoa fazia e por isso estava sofrendo. Nessa história, o rico, que os judeus pensavam que era abençoado por Deus, vai parar no inferno, enquanto que o pobre, ou seja, o Lázaro, representado como Lázaro, vai para o céu. Jesus inverteu o final da história. Nela, ele ensinou 3 lições. Primeiro, as riquezas conseguidas com usura, desonestidade, oprimindo os pobres, não são de modo algum um sinal do favor de Deus. Segundo, a parábola descreve um grande abismo fixo. Jesus afirma claramente que não existe uma segunda oportunidade após a morte. A decisão tomada em vida determina o nosso destino eterno. Ou seja, o que você fez agora, faz agora ou fará, vai determinar se você irá ou não ganhar a vida eterna. Terceiro, Jesus salienta o fato que os fariseus rejeitavam os claros ensinamentos da palavra de Deus, concernentes à salvação, da mesma forma que rejeitariam mesmo que se operasse um poderoso e espetacular milagre, como seja o de alguém ressuscitar dos mortos. Ora, eles não acreditavam em ressurreição. Algumas classes de judeus não acreditavam em ressurreição. E muitos deles até pediam um sinal a Jesus, como vocês, alguns de vocês conhecem. Os judeus estavam sempre a pedir a Jesus que fizesse um sinal. Sempre. Ele deu-lhes o maior de todos os sinais, um pouco mais tarde. Ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Percebe? E quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos, foi aí que eles incitaram a morte de Jesus. João 11, do verso 11 até o 14. 43 e do verso 44. Você pode ler no verso 43 e 44. Como resultado, os judeus tornaram-se ameaçadores e tentaram matar até mesmo Lázaro. João 12, 10. E ficaram com muita raiva de Jesus. E ficaram tão decepcionados que eles tramaram a morte de Jesus. Eles liam as Escrituras Sagradas como um véu no rosto deles. E Jesus veio para tornarem claras. E a gente pode ver isso aí, quer ver aonde? Em 2 Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta isso. Capítulo 3, do verso 14 ao 16, diz o seguinte: ó, mas eles não queriam compreender, e até hoje
quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Está vendo, amigos? Enquanto a pessoa não se une com Cristo, ele tem um véu no rosto. Ou seja, é como se ele não enxergasse nitidamente. Mesmo agora, no verso 15, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu, verso 16, pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. Entre aspas, o véu de Moisés foi tirado quando ele voltou para o Senhor. Fecha aspas. E ele acrescenta mais, no verso 17. Aqui a palavra Senhor, entre aspas, que quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí está a liberdade. Entende, amigos? Porque os judeus não compreendiam, não entendiam todas as Escrituras, e não entendia que Jesus era o Filho de Deus, João 5,39. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, eles não quiseram crer. As suas palavras lá em Lucas 16,31 diz o seguinte, entre aspas: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas tão pouco, porque eles têm um véu no rosto, acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Fecha aspas. A Bíblia é a nossa máxima autoridade das Escrituras Sagradas. Jesus fez uso de uma história popular entre os judeus para ilustrar esta poderosa verdade. Desta forma, a Bíblia se harmoniza de uma forma maravilhosa. Ora, Jesus ele pegou uma parábola popular que eles acreditavam e Jesus mudou essa parábola. Ou seja, Jesus colocou o rico no inferno e o pobre, que se chamava Lázaro, no céu. E fez uma mensagem em cima dessa parábola para alertar, tirar o véu do rosto dos judeus. Mas eles não queriam tirar esse véu, como está escrito nas cartas do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, do verso 14 ao verso 16. Existe também outra pergunta bem interessante que perguntam o seguinte: o que é que a passagem de Apocalipse 6, no verso de 9 a 11, quer dizer quando descreve as almas a clamarem com grande voz debaixo do altar, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vinga o nosso sangue? Olha bem, tem pessoas que acreditam que as almas elas falam por causa do Apocalipse 6. A personificação desse método bíblico comum para descrever essas situações é usado uma mensagem simbólica. Quando Caim matou Abel, o Senhor disse a Caim: a voz do sangue do teu irmão chama a mim desde a terra. Gênesis 4, 10. Pode. O sangue não pode falar. Então Jesus usou de simbologia aí. Será que realmente o sangue fala? Não, literalmente não. Ninguém derramou o sangue e viu o sangue se expressar. A mensagem transmite o amor fiel de Deus, a sua terna preocupação com relação ao seu Marte Abel. E
e a responsabilidade de Caim pelo seu pecado que tinha sido feito. De acordo com o que está escrito lá em Hebreus 12, no verso 24, diz, abre aspas lá, o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Ele comunica perdão, graça e redenção. Com certeza que não é o sangue de Jesus que está literalmente a falar. Claro, né? A linguagem comunica a mensagem de redenção de Deus. Em Apocalipse 6, no capítulo 6, Deus claramente comunica que ele não se esqueceu dos seus fiéis mártires através dos séculos. Por isso que essa expressão ela é dita. Deus ele está querendo dizer aí que ele não vai se esquecer desses mártires que morreram. E veja que, se você ler lá no Apocalipse capítulo 1, diz que essa mensagem ela veio do próprio Deus, não das almas. Deus não esquece daquelas pessoas que morreram. Simbolicamente, o sangue que clama para Deus é para que faça justiça sobre os seus perseguidores e recompense aqueles que foram fiéis com a eternidade. Na Bíblia, a palavra alma, muitas vezes, caros amigos, significa pessoa ou povos. Se você pode ler em Romanos 13, 1, vamos ver lá, diz o seguinte, Romanos 13, 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Ezequiel 18:4 fala da alma que pecar, esta morrerá. Atos 27:37. Vamos ver o que diz em Atos 27:37. Eu gosto de ler para que as pessoas não tenham nenhuma dúvida do texto bíblico. E com isso eles passem a acreditar na mensagem, na verdade expressa pela palavra de Deus. E diz lá em Atos 27:37 o seguinte: no navio éramos ao todo 276 almas, ou seja, pessoas. Observem que alma significa também vida. Você pode ver isso em Hebreus 13:17. Hebreus 13:17 diz o seguinte. Agora que eu estou lendo a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, mas obedeça aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Em algumas traduções vem falando sobre isso, em algumas expressões. Em 1 Pedro 4:19, Mateus 10:28. Assim a passagem de Apocalipse 6:9 poderia ser lida desta maneira: as vidas daquelas pessoas que sofreram o martírio pela causa de Jesus, simbolicamente, como o sangue de Abel, clamam por justiça desde a terra.
Fecha aspas. Haverá, amigos, um julgamento final, e o próprio Deus colocará todas as coisas em seu devido lugar.